proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Humberto Aidar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Como é bom, como é agradável viverem os irmãos em unidade, e como óleo fragante sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão e escorre até as golas das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133, a unidade fraterna, Cântico das Ascensões de Davi. Estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior por estarmos em sessão extraordinária e também sessão remota. Eu passo a palavra, o deputado Cláudio Meireles não está aqui, né? Não estando aqui, eu passo a palavra ao deputado Humberto Aidar como primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Processo 5522 autoriza a renegociação dos débitos inscritos em restos a pagar processados no âmbito da administração pública estadual e da outras providências. Processo 5525, Governadoria do Estado, dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares do Estado de Goiás. Processo 5527, Governadoria do Estado, dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado de Goiás. Processo 5480, prorroga a situação de calamidade pública no município de Bela Vista de Goiás. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Primeira inscrita, a deputada delegada Adriana Corse. Deputada Adriana, seu microfone está mudo. Agora. De todas, apresentação de um projeto de lei que visa o tratamento isonômico para os servidores da área administrativa da nossa querida UEG, em relação a todos os demais gestores administrativos do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Júlio Pina. Deputado Júlio Pina, para apresentação de matéria. Deputado Júlio Pina não está. Deputado Is Moreira. Boa tarde, nobres colegas. Presidente, tem aqui um requerimento nosso, a Corrinfa, formalizado, também um projeto de lei, apresentando aqui hoje na sessão remota. Ok? Um abraço. Deputado Carlos Cabral. Boa tarde, presidente. Presidente, apresenta aqui um requerimento que eu solicito o caráter de urgência no mesmo, para que seja o senhor secretário de Saúde, inclua os servidores da carreira do oficial de justiça no grupo prioritário de vacinação contra a Covid, tendo em vista que é uma categoria que lida diariamente e diretamente com o público. E também apresenta um requerimento, senhor presidente, ao presidente do IPASGO, em caráter de urgência, para autorizar pelo IPASGO a realização de exames de Covid-19 e ampliar o convênio médico em Rio Verde de alergistas, ortopedistas e dermatologistas, porque nós estamos muito carentes dessas especialidades em Rio Verde e o IPASGO, inclusive, não tem liberado os exames de Covid. Estamos aí às vésperas de uma nova onda de Covid e seria muito importante que o IPASGO fizesse essa ação que vai beneficiar não só o município de Rio Verde, mas todos os municípios daquela região que é atendido lá em Rio Verde pelo IPASGO. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Antônio Gomide. Estou apresentando um requerimento, presidente, sobre a questão de uma moção de repúdio, na verdade, a secretária do Estado, Aparecida de Fátima Gavioli, Secretaria da Educação. Mais uma vez, estamos de frente a um fechamento de uma escola estadual, da professora Zuzu, no município de Catalão.
Essa escola atendia basicamente 200 alunos de diversos bairros da cidade há muitos anos e prestava na ideia do ensino fundamental para toda a comunidade da cidade de Catalão. E com esse fechamento da unidade, diversas famílias e alunos serão afetados. Então, nós temos que deixar essa moção de repúdio para que a gente não feche mais escolas estaduais no nosso estado. Deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Deputada Adriana. Apresento um projeto de lei, senhor presidente, que institui o Programa de Promoção da Igualdade Étnico-Racial no mercado de trabalho no âmbito do estado de Goiás. Obrigada. Deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, boa tarde. Para devolver processos apreciados nas comissões de defesa dos direitos do consumidor, educação, cultura e esporte e solicitar a possibilidade da inclusão dos mesmos na ordem do dia dessa tarde, senhor presidente. Perfeitamente. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Deputado Paulo Trabalho. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Volto aqui, retorno a esta tribuna para falar sobre a intenção do governo em taxar a mineração no estado de Goiás, um assunto muito importante, que a cada dia que passa, eu estou me inteirando mais do real impacto que essa taxação vai causar na economia do nosso estado. A princípio, o que me chamou a atenção foi a taxação do calcário agrícola. Como produtor rural, fiquei preocupado e nós conseguimos fazer com que o governo retirasse do texto o calcário, que é a matéria-prima da produção agrícola. Depois me veio também a preocupação com os fosfatados. E aí, em conversa com o setor da mineração, com seus representantes, eu pude entender melhor, deputado Major Araújo e presidente Lissauer, o real impacto que esse projeto irá causar, gerando inúmeros desempregos em nosso estado. A justificativa do governo é arrecadar uma taxa para abastecer uma polícia de fiscalização ambiental. Porém, essa taxa já existe. E o projeto ele é inconstitucional pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Olha os dados que o setor nos trouxe aqui. Foi um projeto que o governo elaborou, deputado Wagner Neto, sem discutir com os representantes, com o próprio setor. Eu não sei, tirou da cabeça dele, alguém disse para ele que ele tinha que fazer, ele foi lá e fez, sem conhecer o impacto real. Isso é, no mínimo, irresponsabilidade desse governo, que já está causando uma grande insegurança jurídica nos investidores, deputado Amaury Ribeiro, nos investidores internacionais, porque o investidor estrangeiro, o americano, o canadense, ele gosta da coisa muito certa, e quando você gera uma insegurança jurídica, você não sabe quanto realmente será cobrado, se essa taxa vai ser sobre o minério extraído ou sobre toda a extração para depois ter aquele minério, não se sabe. A gente vai estar dando uma carta branca aqui para o governo, isso gera insegurança jurídica e faz com que eles parem de investir no Brasil até que a coisa se defina. Mas olha aqui, o governo justifica que é para instalar a polícia ambiental, para fiscalizar. Essa taxa já é cobrada. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento da CEMAD é de 55 milhões de reais. A taxa CEFEM, que é uma contribuição federal sobre extração mineral, ela chega a 105 milhões de reais. E ela vai de 0,5% a 5%. 60% dessa taxa, que já é de cobrança federal, ela retorna para os municípios. 15% para o estado. Dos 105 milhões, 15% vai para o estado, 10% para a União e 15% para municípios afetados. Mas com a TRM, com essa taxa que o governador Ronaldo Caiado quer criar, essa cobrança, a taxação chegará ao montante de 1 bilhão de reais.
muito maior do que o orçamento da própria Secretaria de Meio Ambiente. Ele vai gastar 1 bilhão em fiscalização? Obviamente que não. Esse dinheiro ele quer que seja direcionado ao Tesouro, né, para ele poder gastar da melhor forma que ele achar, seja em obra, seja como for, mas através de taxação de geração de desemprego, através da oneração do setor. Olha os impactos aqui, o tempo é curto, a gente não consegue explanar tudo, tem que ser muito rápido, e é um assunto muito delicado. 5 minutos é pouco para falar sobre esse tema aqui. Mas olha os impactos adicionais: redução de emprego imediato para manter os custos de produção, redução do volume de turismo, devido ao aumento dos custos das águas termais. Vocês sabiam que as águas termais é um mineral? E com esse projeto, Caldas Novas vai ser impactada, por exemplo. Imagina cobrar por tonelada de água termal extraída do subsolo. Olha o impacto disso no turismo. Aumento de custos agregados de construção civil, a pedra brita, a areia utilizada na construção, na pavimentação asfáltica, vai ser taxada também. O próprio governo vai pagar mais caro para fazer obra. Aumento dos custos de alimentos e insumos em geral. Incremento de preço para os consumidores finais, com efeito cascata de criação da taxa, aumento dos custos, redução da produção mineral, inviabilidade de projetos existentes e investimentos futuros. É um absurdo o governo colocar a goela abaixo um projeto desse aqui e querer contar com o apoio da base para aprovar um final de ano, sem no mínimo discutir, sem fazer uma audiência pública. Pelo amor de Deus, não podemos ter essa irresponsabilidade nessa casa. Faço um apelo a todos os senhores. Encerrado o pequeno expediente, passar a palavra para o deputado Cairo Salim, no exercício da primeira secretaria, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto 831, delegada Adriana Corsi, altera a lei 20.197, 6 de julho de 2018, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração do cargo de técnico em gestão pública, que integra o grupo ocupacional técnico governamental e da outras providências. Projeto 832, para o trabalho, dispõe sobre o reconhecimento do perigo do exercício e a factual necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo, integrante de entidades de desporto legal constituídas. Projeto 833, Wagner Neto, dispõe sobre a obrigatoriedade dos fabricantes de produtos para animais domésticos a inserir na embalagem como denunciar casos de maus tratos. 834, projeto deputado Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Projeto 835, deputada Leda Borges, institui o programa de promoção da igualdade étnico-racial no mercado de trabalho no âmbito do estado de Goiás. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Humberto Aidar de matérias devolvidas das comissões mistas, CCJ e também Comissão de Educação, para nós podermos incluí-las na pauta da ordem do dia. Eu coloco em apreciação do plenário. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto 3713, Governadoria do Estado, acrescenta o artigo 181B à Constituição do Estado de Goiás. Projeto de emenda constitucional, senhor presidente. Votação nominal, primeiro turno.
Senhores deputados, está em discussão. Pela ordem, presidente. Tem a palavra o deputado Carlos Cabral. Aí não, senhor presidente. Aí não. Pois é, eu perdi até a linha de raciocínio. Deixa eu ver o que eu vim fazer aqui. Não, agora eu lembrei. O senhor rindo desse jeito aí, eu até me lembrei. Senhor presidente, eu estou em emenda em plenário para a PEC. Deputada Adriana Corse, tem a palavra. Apresentar a emenda, senhor presidente. Deputada, a sua emenda já está aqui, também do deputado Carlos Cabral. Porém, as emendas não tem, e tem mais uma do deputado Carlos Cabral aqui, mas nenhuma delas, nós estamos verificando, nenhuma delas tem as 14 assinaturas necessárias pelos termos do artigo 190 do regimento interno. Então, as emendas não tendo as assinaturas necessárias, estou arquivando as emendas. Pela ordem, presidente. Eu dou a palavra ao deputado Carlos Cabral. Presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, porque tempestivamente nós estamos emendando, talvez aqui 14 deputados queiram concordar comigo, e eventualmente com a deputada Adriana, que eu não sei o teor da emenda dela, 14 deputados aqui talvez queiram manifestar para o senhor que assinam agora a emenda, porque nós estamos tirando, a minha emenda propõe retirar os 9 anos sem progressão dos servidores públicos do Estado de Goiás. Então, se o senhor puder esperar e eu puder perguntar aqui, que de repente 14 colegas aqui concordam comigo, que nós não podemos deixar servidores no Estado de Goiás ficar 9 anos sem progredir na carreira. E aí eu apresento as 14 assinaturas, porque eu não tive tempo aqui sequer de falar com os colegas. Se o senhor permitir, de repente, às vezes até pelo chat, aí algum colega confirma para o senhor que quer. O prazo já passou, a gente sabe, entende que estamos em sessões virtuais, mas essa PEC ela está tramitando aqui tem muito tempo. Mas entrou no plenário agora, presidente. Não, ela está no plenário aqui desde a semana passada. Nós estamos segurando ela, inclusive ontem era para ter votado, e nós seguramos, Vossa Excelência sabe disso. Tempo hábil para pegar as assinaturas teve. Eu não tenho como descumprir o regimento, o artigo é muito claro que precisa de 14 assinaturas. Encerrada a discussão, está em votação. Deputado Bruno Peixoto, Vossa Excelência quer encaminhar voto? Sim. Para encaminhamento de voto, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria de pedir ao Geda que entre em contato com o deputado, acabou de acessar o Henrique César, ele está tendo com dificuldades. Nós, para votarmos sim, repito, votarmos sim a favor da PEC, é um pedido do governo para votar sim. Senhor presidente, só para encaminhar a voto. Para encaminhamento de voto, deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu queria manifestar meu voto contrário, até porque esses 9 anos nós não sabemos de onde que surgiu 9 anos. Talvez o governador acredite que vai reeleger para sacrificar mais 2 mandatos os servidores públicos. Enfim, por conta de recuperação econômica do Estado de Goiás, nós vemos o governo fazer maldades com os servidores públicos mais uma vez. É inconcebível a gente ver essa questão nessas restrições que nós estamos vendo aqui nessa última semana, projetos, e eu fico muito triste em saber que mais uma vez o governo, o Poder Executivo está enfiando a faca no pescoço dos servidores que lutam dia a dia pelo Estado de Goiás. Inclusive outras entidades aqui, o sócio educativo, por meio do seu presidente, Condé, me ligou, outros também queriam que nós ingressássemos aqui na exceção da segurança pública, mas não adianta, até porque nós sabemos que o governo atropela. Eu digo aos deputados da base, tenham ciência que nós votamos a PEC da Previdência ano passado, sacrificamos os aposentados, sacrificamos os servidores públicos, aumentamos alíquotas e nós temos uma eleição daqui a 2 anos. O governo passa, mas eu tenho certeza que os deputados estarão na mente dos eleitores do Estado de Goiás. Servidores são formadores de opinião. Então tenham ciência que às vezes, cotas de cargos e outras coisas no governo não compensam o sacrifício que faz em nome do governo de Goiás. Obrigado, senhor presidente. Deputada delegada Adriana Corse. Senhor presidente, realmente nós entendemos, eu entendi da mesma forma que os demais deputados que tentaram emendar, que a partir do momento dessa leitura aqui em plenária que nós poderíamos ter esse conhecimento. Não obstante, gostaria de deixar muito claro, como servidora, como deputada que procuro trabalhar pela valorização dos servidores, que nós já retiramos muitos direitos dos trabalhadores
do Serviço Público de Goiás, e a promoção ela é simplesmente um simbolismo, né, de um reconhecimento, e proibi-las por 9 anos é cruel e desumano. Assim, realmente eu fico impactada com a quantidade de projetos que se resumem a retirar direitos dos servidores. O governo está colocando o servidor como a pessoa culpada de todos os problemas do Estado, sendo que se nós estamos tendo recuperação econômica, desenvolvimento social e financeiro do Estado, muito se deve também aos servidores do Estado de Goiás. Isso não está sendo reconhecido, pelo contrário, retirando direitos. Então, senhor presidente, nós colocamos aqui não só o voto contrário, mas o pedido para que os colegas e principalmente o governo retire essa parte desse projeto em relação aos 9 anos que retira as promoções e progressões dos servidores, porque é muito tempo, é cruel demais, entendo que é desnecessário, porque o recurso que se gasta com isso é ínfimo, e que retira algo que se torna assim, uma questão de simbolismo, do reconhecimento ao trabalho do servidor no seu dia a dia, junto à população. Portanto, não só votarei contrário, quero que toda a população saiba, né, esse tratamento que está sendo dado aos servidores do Estado de Goiás. Os deputados e deputadas precisam aqui fazer uma reflexão sobre a forma que nós estamos nos ficando em relação à sociedade, quer dizer, a legislatura que tira direito do servidor. É isso que nos tornamos, no meio de uma pandemia, está retirando todos os direitos dos trabalhadores públicos do Estado de Goiás. Então, infelizmente, eu quero deixar aqui manifestação da minha indignação, da discordância com essa postura, porque todos os projetos que visam a economia aqui, nós estamos votando favoráveis, créditos especiais, praticamente todos os projetos que o governador está mandando para realmente fazer economia nos gastos públicos, mas essa perseguição aos servidores, eu acredito que ela está suplantando aí todo o limite do razoável e tornando o servidor realmente alguém atacado e perseguido por esse governo, portanto, discordo totalmente. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Deputada Leda Borges, para encaminhamento de voto. Deputado Antônio Gomide pediu aqui também, mas a deputada delegada Adriana Costa já encaminhou o voto pelo PT. Então não tem como mais. Mas a deputada Leda Borges tem a palavra. Senhor presidente, eu me lembro, o nosso encaminhamento de voto será contrário a esta emenda constitucional. Mas eu quero refletir, senhor presidente, e me lembrar do início do mandato do governador Caiado, quando ele veio com aquele pedido para entrar no Mansueto, no plano do Mansueto. E eu me lembro que eu avisei muito bem que essas coisas iriam acontecer com todos os servidores. Não serão 9 anos sem progressão, serão 12 anos, porque não houve progressão dentro deste governo para os servidores públicos. Nós estávamos discutindo aqui entre colegas, senhor presidente, onde é que nós vamos chegar? Porque ao mesmo tempo que se diz que vai dar aumento para contratados, vem com congelamento das progressões para os servidores efetivos. Nós estamos vivendo um momento de incoerência. E os servidores estão pagando a conta mais uma vez. Então, nós queremos aqui encaminhar o nosso voto contrário. E também dizer que nós queríamos emendar o texto. E nós não conseguimos colher a assinatura suficiente, porque estamos em sessão híbrida. Mas somos contrários a esse projeto que achata ainda mais a condição dos servidores públicos do Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Encaminhamento de voto, o deputado Major Araújo. Deputado Major Araújo.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu, além de manifestar nosso voto contrário a essa PEC, especialmente pela agressão aqui aos servidores, senhor presidente, eu gostaria de atenção, porque é dirigida à mesa. Além de manifestar nosso voto contrário, eu quero também fazer um questionamento. O líder do governo, ele apresentou uma emenda à PEC apenas perdão, o senhor mesmo apresentou aqui, está assinado aqui pelo senhor, com apenas a assinatura do senhor. O senhor acabou de dizer ao deputado Carlos Cabral que a PEC tem que conter também o número de assinaturas, as 14 assinaturas, um terço das assinaturas. Não foi emenda em plenário, deputado, e a mesa não precisa das 14 assinaturas, conforme a nossa assessoria está nos orientando. A mesa tem. Mas ela não foi emenda em plenário, ela foi uma emenda na comissão. Foi no relatório e na Ok, comissão. Mas no relatório, aí eu faço outro questionamento, senhor presidente. Apenas uma dúvida. Nós vamos consultar o regimento, mas a minha dúvida é a seguinte: o senhor não é membro da comissão. O senhor pode, como presidente da Assembleia, propor emenda na comissão? Como membro da mesa, eu posso apresentar. Ontem aqui o regimento. Senhor presidente, ontem aqui, nós estamos tendo aqui, eu sei, são votações aqui que são complexas aqui, processos complexos aqui, e que a gente tem que ter certa cautela. Ontem aqui o deputado Humberto Haddad, dirigindo aqui as comissões, se dirigiu ao deputado Cláudio Meirelles e disse que ele não pode nem votar. Olha, se ele não pode votar, como é que ele pode apresentar? São dúvidas, porque o deputado Cláudio Meirelles é membro da comissão. Então eu tenho aqui, são questionamentos, nós vamos, tendo em vista a complexidade aqui dessa emenda, eu peço até ao senhor, olha, nada impede de se apresentar aqui uma emenda constitucional autônoma para que seja votada, cumprindo todo o rito, enfim, porque para mim, o que pode no plenário pode na comissão, e o que não pode aqui também não pode na comissão. Se o rito, se as emendas para que sejam apresentadas tem a exigência aqui, o que... Deputado, mais um minuto para o deputado Major Araújo. Tendo em vista a gravidade, nós estamos alterando a Constituição, senhor presidente. Eu acho que seria uma falha muito grotesca do nosso regimento permitir que, não podendo apresentar a emenda em plenário, sozinho, um deputado só, que isso seja permitido na comissão. Eu acho que há uma falha aqui no nosso próprio regimento. Eu só peço essa cautela porque essa emenda pode gerar depois um questionamento até judicial. Tá. Obrigado. Nós vamos avaliar o seu questionamento e eu já o trago a resposta. Eu quero esclarecer aos parlamentares, me traz um processo físico aqui, deputado, Sardinha. Eu quero esclarecer aos parlamentares e quero a atenção de todos nesse momento. Essa PEC, ela foi construída eu quero a atenção, deputado Tiago Albernaz, deputado doutor Antônio, todos os deputados que estão também na sessão remota, eu quero chamar a atenção de vossas excelências. Essa PEC, ela foi construída, o relatório e a emenda dela, em mais de 8 reuniões, entre reuniões virtuais e reuniões presenciais, entre os 3 poderes. O porquê que nós fizemos essa emenda? O ano de 2019, nós aprovamos o orçamento da LOA para os poderes. E ele não foi 100% executado,
por conta da pandemia e todos os poderes abriram mão desse orçamento. Se nós formos fazer com base no executado de 2019, Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado, todos eles e Defensoria Pública estariam prejudicados com relação ao orçamento do ano de 2021, porque nós faríamos com base em 2020. Então isso daqui foi construído, inclusive redigido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que encaminhou à Assembleia Legislativa e eu só assinei como presidente da mesa diretora, para nós podermos avalizar o nosso orçamento, não o executado de 2020, e sim o aprovado e orçado em 2020 na LOA, que nós votamos lá no ano de 2019. E ele precisa necessariamente ser votado esse ano, para ele entrar em vigor e nós termos garantido os orçamentos do Poder Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas dos Estados, da Defensoria Pública e também dos órgãos autônomos. Eu quero deixar claro para Vossas Excelências que nós perderemos a votação aqui, nós perderemos orçamento e perderemos a condição de empenhar a folha de pagamento, perderemos a condição de ter os investimentos, não só nós, como os outros poderes também. Aqui apenas o Executivo que está resguardado. Se nós fizermos todo esse trabalho que está sendo feito aqui e não votarmos favorável a essa matéria, o Executivo está tranquilo, porque eles não têm prejuízo nenhum. Quem tem prejuízo é os poderes e órgãos autônomos. Eu dou uma questão de ordem para a deputada Leila Borges. Eu gostaria, senhor presidente. Senhor presidente, enquanto se trata de orçamento, enquanto se trata das reuniões com os três poderes, o senhor tem total apoio nosso. Isso está corretíssimo. A parte orçamentária, a parte da união dos poderes, está tudo correto. Agora, eu preciso dizer uma coisa que eu não gostaria, que já está no final do ano, já é época natalina, isso aí não é nem um jabuti. Isso aí tem outros nomes, até maior do que jabuti. Por quê? Nós sabemos tudo isso que o senhor disse, nós temos que votar a parte orçamentária, o senhor está coberto de razão, tecnicamente, coerentemente. Agora, daí, a gente colocar num projeto desse, os senhores sabendo, o governo sabendo, os poderes sabendo que precisamos votar. Senão nós teremos problema. Aí encaixar o prejuízo para o servidor público de 12 anos sem progressão funcional, eu acho que nós estamos sendo incoerentes. Votar o orçamento, o senhor tem nosso apoio. Agora, votar esse jabuti desse jeito, primeiro, aqui está tudo ao contrário. Eu não estou entendendo o governo, senhor presidente. Primeiro, pode ter funcionário contratado temporário para o resto da vida aqui. Agora, os contratos, o governador anunciou 56% de aumento para os contratados. Chega nos efetivos que estudaram, fizeram concurso, passaram, têm uma carreira, aí 12 anos sem progressão. O Estado quer o quê? Esses professores efetivos são capacitados, o Estado gasta dinheiro para qualificá-los, para pós-graduá-los, eles mesmos gastam, contando justamente... Deputada, primeiro eu quero esclarecer algumas coisas. Eu acho que o debate ele é salutar e é perfeitamente viável nós estarmos debatendo. Primeiro, a PEC, a emenda veio do Poder Judiciário. Então, se alguém fez jabuti, não foi a Assembleia Legislativa, foi Tribunal de Justiça. Esse texto veio do Poder Judiciário. Exatamente. Inclusive, hoje reuniu Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, e o entendimento é que esse texto, aonde fala aqui no artigo 46, além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no artigo 41, o que fala os limites previstos? É a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos com folha de pagamento. Então, é muito claro isso, e o entendimento de todos foi esse. Não é que não vai ter progressão, só não terá progressão se atingir o teto do limite de gastos com o pessoal.
E esse teto é a lei de responsabilidade fiscal, que ela é federal, ela não é nossa. Ela não é feita por nós. Então, como que um executivo, deputada Leda, Vossa Excelência foi prefeita e Vossa Excelência disputou uma eleição agora. Se Vossa Excelência tivesse ganho a eleição como gestora pública, prefeita da cidade, a senhora iria infringir a lei de responsabilidade fiscal e dar aumento acima do teto do limite de gasto? É isso que fala. Progressão, exatamente. Se você não tem como gastar com folha, passou o teto, não tem como gastar. O que fala é isso, não significa que não vai dar. Significa, o que está falando, deputados, é que se estiver acima do limite de gastos, não pode dar. Estando dentro do limite de gastos, não há problema. Esse é o questionamento, esse é o ponto principal. Então, eu quero deixar claro para Vossas Excelências, esse texto foi construído com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com os órgãos autônomos. Eles não colocariam o jabuti para prejudicar ninguém. E nós discutimos hoje de manhã isso aqui com todos os técnicos, tanto do Poder Legislativo como do Poder Judiciário, para nós podermos fazer esse entendimento. E foi esse entendimento que foi feito. Deputada Leda Borges tem a palavra, dou uma questão de ordem. Eu só quero entender. Nós votamos aqui outro dia, essa semana, que nós teremos temporário para tudo que é área, contrário inclusive a mim sobre segurança pública. Pode ficar temporário. Depois, nós votamos aqui, sei lá, o governador anunciou aumento para os contratados. Aí, 12 anos sem progressão. Senhor presidente, eu não sou só eu sou servidora pública federal, concursada. Então, o que eu penso? Como prefeita, e com o senhor também que é gestor, nós aqui que já fomos gestores, muitos aqui prefeitos, a gente não atinge o teto, mas existe uma carreira. Quando você vai prestar um concurso público, senhor presidente, a pessoa olha as nossas atribuições, o nosso salário e a carreira. E a progressão, ela consta da carreira. Então, como é que ele vai pegar os temporários e aumentar o valor de temporários, aumentar contratos, e de cá ele está tirando dos efetivos, o senhor entendeu? O senhor me desculpa porque eu não sabia que era o judiciário, mas eu queria fazer outra pergunta ao senhor. Todo o judiciário está atingido com isso aí? Desembargadores, juízes, todo mundo? Deputada, eu não sei responder isso para Vossa Excelência, mas eu creio que sim. Se tiver acima do teto, não pode fazer nenhum aumento de subsídio nem de carreira. O senhor sabe que os estados brasileiros estão ultrapassando, os municípios também. Agora, precisa arrumar outras alternativas, como ele arrumou nas OS na saúde. É uma alternativa, porque está se tirando o mínimo de servidores públicos. Eu até não sou eleita com servidores assim. Deputada, com relação ao questionamento de Vossa Excelência dos contratos temporários, a única coisa que foi feita é estabelecer no limite do piso. Eles estavam recebendo abaixo do piso. Outra questão que eu quero deixar claro para todos vocês. Essa PEC, ela sendo aprovada hoje e tendo alguma divergência ou alguma ação contrária ao que nós estamos falando, pode ter certeza que o próprio Poder Judiciário vai nos procurar e nós podemos apresentar uma outra revogando isso ano que vem. Nós não temos dificuldade disso se isso nos causar alguma dificuldade, inclusive para os poderes. Então, isso foi amplamente discutido, desde setembro nós estamos discutindo isso com o doutor Ailton Vec, com o desembargador Carlos França e também o desembargador Walter, que é o presidente do Tribunal de Justiça, e todas as equipes técnicas desses órgãos autônomos e poderes. Então, nós podemos sim, no ano que vem, alterar isso se for necessário, se for o caso, mas nós não podemos deixar de votar e aprovar porque vai prejudicar os orçamentos de todos os poderes e órgãos autônomos. Eu dou uma questão de ordem para o deputado Carlos Cabral. Presidente, eu estou inscrito no encaminhamento de voto.
Só que eu estou trazendo uma questão que é de ordem mesmo, que precede ao encaminhamento de voto. Na realidade, nós já estamos em encaminhamento de voto. Eu abri uma exceção para questionamentos. Eu achei que ainda não tinha iniciado, porque eu vi todo mundo só em questão de ordem. Inclusive, deputado Bruno, deputado Eduardo Prado, deputada Adriana e a deputada Leda já teve a oportunidade de encaminhar voto. E agora eu abri as questões de ordem, até porque a matéria está sendo discutida e nós temos que ser democráticos aqui. Eu quero oportunamente, então, como nós temos um problema, por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma em votar aqui esse artigo 41, 44, que Vossa Excelência apresenta. Mas a minha questão específica, além da segunda emenda aditiva, mas eu não vou nem discuti-la, vou deixar ela passar, em outro momento a gente reflete sobre isso, presidente, é com relação ao artigo 46. Eu não tenho como votar favorável à PEC, porque nós temos um conjunto, e dentro desse conjunto de mudanças que o senhor propõe, a 46 é contra o motivo pelo qual eu estou aqui, que é sendo eleito por servidores. Então, eu quero solicitar do senhor, presidente, eu quero pedir para o senhor destaque do artigo 46, para a gente votar o 46 em destaque. Aí nós votamos a PEC, aprovamos, e depois, então, nós vamos para o destaque do artigo 46 e votamos em separado, já que o senhor não recebeu a minha emenda. Obrigado. Deputado líder de governo, deputado Bruno Peixoto, nós vamos conversar com o deputado aqui. Se for o caso, nós acataremos o destaque do artigo 46. Deputado Henrique César. Deputado Antônio Gomide, me perdoe, deputado, eu confundi sua voz com a do deputado Henrique César. Presidente, eu acho que não está, é possível equacionar isso, mesmo que vá se fazer destaque. Eu acho que nós estamos tentando aí buscar, e o senhor já colocou com clareza, que esse é um conjunto onde o Poder Judiciário, o Legislativo, a Defensoria, há muitas mãos tentando construir essa possibilidade aí de ajustar a questão do orçamento. Mas um ponto que eu acho que o senhor precisa levar em consideração é essa questão, quando se coloca a questão das progressões, a questão dos anos. Quando você fala, olha, 9 anos sem... Está certo que é a questão do teto, mas também nós não precisamos colocar que isso possa inviabilizar ou coloca isso como algo em relação à questão da quantidade de anos. Obviamente, nós podemos, ano a ano, olharmos aquilo que está colocado em relação ao teto. O teto é uma lei, então ninguém vai ferir isso. Mas colocar isso, que não, nos próximos 9 anos, sem a progressão dos servidores, isso é muito ruim. Até porque isso afronta também fora do governo, né? Porque fora, inclusive, do mandato. E nós estamos aqui dando um cheque branco. E, obviamente, nós queremos o equilíbrio, nós queremos aí que exista esse entendimento, mas que nós não fiquemos aqui numa discussão onde não se tem uma previsão, inclusive, desse equilíbrio para poder dizer ao servidor, olha, tem uma lei de teto de gasto, todos nós sabemos disso, é lei. Nós precisamos mudar isso no Congresso Nacional, né, se nós queremos avançar. Agora, nós aqui no Estado colocarmos 9 anos, qual é o sentido disso? Então, eu percebo que tem um equívoco nesse sentido de podermos aí também ajustar essa quantidade de anos. Eu acho que isso poderia ser retirado do projeto para termos um equilíbrio melhor. É uma sugestão. Muito obrigado, deputado. Senhores deputados, todos que estão remotamente também aqui no plenário, nós vamos colocar em votação, acatando o destaque do artigo 46 do deputado Carlos Cabral. Então, eu coloco primeiro em votação a PEC, com exceção do destaque. Já está discutido e encaminhado o voto. Agora nós vamos votar a PEC. A PEC com exceção do destaque. Vou fazer a questão de ordem, senhor. Tem a palavra o deputado delegado Eduardo Prado. Agradecer a Vossa Excelência pela sensibilidade
assim como o deputado Bruno Peixoto. E dizer aos colegas deputados que estão nos vendo aí que esse destaque é simplesmente aquilo que vai prejudicar os servidores por 9 anos. Todos os servidores do estado de Goiás estão nos vendo. Então, eu peço para que a gente vote favorável na PEC e o que prejudica o servidor, que foi o que Vossa Excelência destacou, votemos de forma negativa, desfavoravelmente. Então eu solicito a liberação do placar eletrônico. Senhores deputados, mais uma vez, eu vou esclarecer mais uma vez. Nós estamos votando a PEC com o destaque do excluindo o artigo 46 nesse momento. A primeira votação é a PEC com a exclusão do destaque do artigo 46. Então eu coloco em votação, já está liberado o placar eletrônico para votação. É assim. Hoje ficou bom, né, deputado? Eles me falaram que já organizaram tudo. Tava com um delay de quase 1 minuto. E agora eles conseguiram ajustar aí para 1, 2 segundos. Ok, senhores deputados, temos 30 votos. 30 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. E está aprovado em votação nominal. Tem mais deputados para votar, né? Não, são 2 votações, deputado. Tá, tá liberado ainda para votação? Não, eu acho que já travou. É porque já fechou a votação, deputados. Mas tudo bem, já está aprovado. Não, já travou, o sistema já fechou. 30 votos favoráveis, está aprovado em primeira votação, em caminho ao segundo turno de votação a PEC. Agora, senhores deputados, nós vamos votar o destaque. Nós vamos votar o destaque do artigo 46. Já é direto em votação, deputados. Votação, encaminhamento de voto, senão eu discutir. Não tem encaminhamento de voto. Questão de ordem, presidente. Não. Encaminhar o voto nessa agora, né? Não, nós vamos dar a questão de ordem para todo mundo. Destaque, o encaminhamento de voto, esse é apenas um destaque, deputados. Eu vou liberar a votação, o placar eletrônico. Eu tô querendo votar já a 4ª vez, não estou conseguindo votar, senhor presidente, porque não está dando o meu... Vem aqui, o pessoal vai auxiliar Vossa Excelência. O pessoal vai auxiliar. Vossa Excelência não esperou para mim poder... Não, deputado, eu deixei mais de 2 minutos ali. Vossa Excelência estava conversando com o deputado Amauri e demorou para votar e fechou a votação. Agora eles vão orientar o senhor aí para votação. Eu solicito que libere o placar eletrônico, já vamos votar. Orientem, por favor, e auxiliem o deputado Paulo César Martins para a votação dele. Está liberado para a votação. A orientação do líder de governo. Senhor presidente, que possam votar sim, repito, 9 anos, que não dê progressões, evidentemente, se passar do limite prudencial. Já é isto que ocorre, é apenas resguardando os poderes. Então, que possam votar sim. Senhor presidente, questão de ordem. Vamos com calma. Deixa eu dar preferência para quem está no virtual. Eu posso encaminhar o voto do PT? Não tem encaminhamento de voto, deputada. Orientação de bancada. Eu vou dar primeiramente uma oportunidade para a deputada delegada Adriana Cors, depois o deputado Hélio de Souza, depois Vossa Excelência que estão aqui. Deputada Adriana tem a palavra. A questão de ordem é simplesmente para esclarecer a todos. No caso, votando sim, nós estamos votando a favor da manutenção da emenda que o senhor colocou, ou seja, de que ficará os 9 anos sem as progressões. Precisa ficar bem claro isso
para que nós, que discordamos desse posicionamento, né, que não queremos que os servidores fiquem os 9 anos sem as progressões, possamos votar, portanto, não. É dessa forma? Gostaria que o senhor esclarecesse. Exatamente, deputada. Quem for contrário ao destaque que tirou o deputado Carlos Cabral, vota não. Que for favorável, vota não. E quem for contrário à matéria, vota sim. Então, se ganhar o sim, se tiver 25 votos do sim, é isso. Espera aí que eu vou explicar direito. Se tiver 25 votos sim, continua valendo na PEC o artigo 46. Se não atingir 25 votos sim, é derrotado o artigo 46. Então, para quem quer votar com o deputado Carlos Cabral, vota não. Para quem quer votar com o artigo 46, vota sim. Exatamente. Deputado Wellington Souza. Presidente, quero agradecer pela oportunidade e dizer que a insensibilidade do líder do governo pode custar caro, porque nós ainda vamos botar essa matéria em segunda votação. Se o senhor fizer uma análise dos votos que hoje a oposição tem, que são 13, não se consegue, provavelmente, os 25 que o governo precisa. Então, eu acho que ele poderia rever a posição, essa questão aí não repercute na administração, de uma maneira concreta, não repercute, e, portanto, ele podia pensar, recomendar que libere a turma para podermos todos votar não e, com certeza, evitar que esse dano seja feito contra o servidor. Eu entendo que esse precedente dele pode dificultar a segunda votação e, consequentemente, será muito difícil para o governo conseguir os 25 votos amanhã. Então, ele pode jogar tudo a perder, quando, na verdade, esse fato dessa votação, ela não tem o significado que interessa para o governo, como tem a matéria que acabou de ser aprovada. Então, eu acho que é um risco que ele está correndo, e eu acho que ele, como sendo uma pessoa inteligente, ele pode rever a sua posição e permitir liberar a turma para votar não, e com certeza ter aí o apoio amanhã na segunda votação. Era isso aí, senhor presidente. Vou votar. Deputada Leda Borges. Gente, eu gostaria de pedir para o deputado Hélio de Souza votar não, porque a sua votação ainda não aconteceu. Ele falou que vota não, deputado. Sim. Não, está lá. Ele vai votar. Está faltando a Adriana Corse, está faltando o Hélio de Souza, não. Sim. E ainda, cadê o nosso amigo Gustavo Seba? Coronel Dailton também não. Senhor presidente, nós não somos favoráveis ao artigo 46. Primeiro, porque ele não compõe esse assunto orçamentário. Segundo, se ninguém pode ultrapassar teto. O líder do governo alegou que é só para garantir. A lei de responsabilidade fiscal já é clara. Os governos não podem ultrapassar o teto de gastos com o pessoal. Não precisa de lei específica para isso e nem artigo. Portanto, entendemos nós que é sim uma manobra. Por isso somos contrários, prejudicando os servidores efetivos deste estado de Goiás. Pessoas capacitadas. O nosso voto é contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo César quer votar, nós vamos aguardar. Senhor presidente, deixa eu... Questão de ordem. Tem a palavra. Só queria consignar aos deputados que, na verdade, nós separamos, né, fez o destaque, porque isso aqui simplesmente está prejudicando todos os servidores e não tem nada a ver com o teto do orçamento. E o líder já disse aqui que não vai ter voto suficiente para aprovar. Depois nós aprovamos o teto do orçamento, que é a lei de responsabilidade fiscal. Aí nós estamos impedindo, metendo a faca, estrangulando os servidores do Estado de Goiás, o que já tem manchado pela PEC da Previdência. Nós temos que ter ciência disso. Vão estar manchados, né, contra os servidores do Estado de Goiás. Então, isso aqui é só para consignar para vocês saberem o que vocês estão votando. Saber o que estão votando. Por isso que o líder fez o destaque, para dar liberdade para a base votar de acordo com a consciência. Obrigado, senhor. Encerrar, senhor presidente, por favor. Tem a palavra, deputado Carlos Cabral? Deputado Carlos Cabral. Presidente, eu pedi a palavra só para reafirmar isso aqui mais uma vez. Eu pedi o destaque exatamente porque
isso aqui vai deixar não só 9 anos os servidores sem progressão, vai deixar 12. Porque os servidores já estão há 3 anos sem progressão e agora serão mais 9, 12 anos. 12 anos que nós estamos querendo empurrar para o servidor de Goiás, que ele não pode ter progressão na carreira. Então, como nós já fizemos aqui tudo que podia ser feito, está todo mundo correndo aí, telefonando para o deputado para pedir voto. Eu queria pedir para o senhor encerrar a votação e proclamar o resultado, porque não tem os votos. Não adianta mais ficar ligando, correndo atrás de deputado. Aqui está todo mundo sabendo que quem votou sim está dizendo para o servidor que durante 12 anos ele vai ficar sem progressão na carreira. Inclusive, se alguém votou sim enganado, ainda dá tempo, porque como não encerrou a votação, de mudar o seu voto e dizer para o servidor público de Goiás: eu estou mudando o meu voto. Enfim, a gente já estou aqui pedindo para proclamar o resultado, porque todo mundo já votou. Só tinha 39 presenças e nós já temos 39 votos. Sim, gente, vocês estão... Nós vamos proclamar o resultado agora. Aí dá o resultado, ó. Tem que dar o Encerrada a votação, 23 votos favoráveis, 16 contrários. Está rejeitada o artigo 46 da PEC. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2020, 2042, não, desculpa, 2442, 2464, dos deputados Antônio Gomide, delegado Eduardo Prado e Diego Sorgato. Assegura a obrigatoriedade de testagem mensal dos profissionais de saúde da rede pública estadual para diagnóstico da Covid-19. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Liberado para votação. Vinte e 28 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu queria só consignar para Vossa Excelência que depois da sessão, quero marcar uma extraordinária Comissão de Segurança Pública, porque o projeto da Polícia Penal, da questão da criação das classes, padrões dos subsídios, nós vamos marcar e devolver já, o voto já está pronto para nós devolvermos em plenário, e se possível, tiver extraordinário, os policiais penais estão aqui fora, Maxwell e todos eles, para que nós coloquemos já na primeira votação de forma imediata. Obrigado, senhor presidente. É o projeto de lei, né? É o projeto de lei. Obrigado. Okay. Deputado Cláudio Meireles. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-2316, deputado Antônio Gomide. Altera a Lei 13.664, de 27 de julho de 2000, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Espera aí que ainda não está... Agora sim, liberado para votação. Deputado Álvaro Guimarães tem a palavra. Vossa Excelência não esquecer do meu projeto de utilidade pública de lá de Edéia, da instituição lá de Edéia, o número dele é 5281, para que o senhor se puder colocar em pauta nessa tarde de hoje, seria importante. Muito obrigado. Nós vamos pôr, deputado, mas ele tem um interstício de 24 horas, nós vamos ter que pôr após as 18 horas, como outras matérias também que nós voltamos ontem após as 18. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência, até mesmo por questão do interstício, que nós possamos ter, solicito ao presidente ou vice-presidente, o deputado Carlos Cabral, convocação da comissão mista, CCJ e sessões extraordinárias após as comissões para deliberarmos as matérias, inclusive aprovadas ontem, que necessita do interstício de 24 horas, entre eles o refis e o aumento para os contratos especiais temporários, mantendo o piso Perfeitamente, nacional. Deputado, no momento oportuno. Encerrada a votação, 32 votos favoráveis, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, o próximo processo é da fase de primeira discussão e votação. Processo 2019-6106, do deputado delegado Eduardo Prado. O assunto eu deixo para falar depois, senhor presidente. Eu só vou me limitar até essa questão do deputado delegado Prado. Patrimônio Cultural do Estado de Goiás. É isso. Pronto. Exato, senhor presidente. Produzido no município de Santa Rita do Araguaia. Estado de Goiás, exatamente. Então está em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. (23 votos). Está aprovado em primeira discussão e votação, já com 25, 26, agora agilizou a votação, mas está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2020-1233, deputado Tião Caroço. Da denominação ao público que especifica a professora Aurelice Gomes da Fonseca, da escola estadual situada no distrito de Santa Rosa. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado.
Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Informações. Desculpa. Só um minuto, deputados, ainda não liberou para votação. Só um segundinho. É do deputado Tião Caroço, da denominação ao prédio público no distrito de Santa Rosa, no município de Formosa. Agora sim está liberado para votação. Rápida, graças a Deus. 29 votos, encerrada a votação. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Somente esses projetos na pauta, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, há uma solicitação do líder de governo e também do presidente da CCJ para convocarmos as comissões mista e CCJ. E também uma solicitação do deputado delegado Eduardo do Prado para nós convocarmos a Comissão de Segurança Pública. Eu coloco a convocação dessas comissões em apreciação do plenário. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. E avisando, deputados, que nós teremos sessões extraordinárias após as comissões. Hoje ainda, após as comissões. Então, eu encerro a presente sessão, convocando as comissões mista, CCJ, se necessário, e Comissão de Segurança Pública, e sessão extraordinária após essas comissões no final da tarde. Está encerrada a sessão.